Prontinho, agora a gente vai começar. Já coloquei para gravar para quem não está podendo participar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Minha voz não tá, Sim. minha voz não tá muito boa hoje, que eu tô um pouco resfriada, mas a gente vai, né? Vocês já devem ter reparado pelo material que vocês receberam, né? Já ontem, a Tamires já iniciou o envio de materiais para vocês. Essa semana a gente vai falar do Estatuto da Pessoa Idosa. Né? Tem muitas coisas que vocês já ouvem falar, que vocês já estão atualizados com relação ao Estatuto, né? Sobre os direitos, principalmente vocês que buscam conhecimento. Então a gente vai tentar falar de uma forma diferente e tentar abordar situações, né, que nem todo mundo conhece dentro do Estatuto. Né? A gente ouve por comunicação, internet, bem superficialmente, direitos que na maioria das vezes a gente já conhece. E é muito bacana a gente saber conseguir trazer para o nosso dia a dia o Estatuto. Tá? É muito importante que seja conhecido. E como a gente já teve uma introdução dos direitos humanos, então é muito bacana, como a gente já começou falando de direitos humanos, e a gente entrar depois no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente já enxerga o Estatuto de forma diferente. Né? A gente já chega a cada artigo dele com uma visão diferente que a gente tinha antes de entender um pouco, né, dos direitos humanos da nossa Constituição. Hoje, quando a gente fala sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente sabe que houve uma construção até chegar a ele. Né? Houve uma batalha, houve uma luta, demorou um pouco para ser, né, colocado no papel, mas ele chegou e a gente tem que conhecer o Estatuto para poder lidar com as situações e saber exatamente os nossos direitos e como eles devem ser defendidos ou buscados. Tá bom? Sobre o material que vocês receberam até ontem, teve alguma uma dúvida, né? Que seria mais uma introdução sobre o Estatuto. Alguém teve alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, obrigada. Então vamos lá. Quem é a pessoa idosa? Né? A gente vem de uma geração que quando a gente fala em pessoa idosa, a gente imagina uma pessoa velhinha, sentadinha, com um cobertorzinho, né? Aquela pessoa que já não faz mais nada, não tem mais nada a fazer na vida. E a gente ouviu muito isso, a gente cresceu recebendo muito isso como informação, né? Que a pessoa idosa seria aquela pessoa que já viveu tudo que tinha para viver. E hoje a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a pessoa idosa está aí participando ativamente da sociedade, né? Continua construindo, continua fazendo história, né? Continua estudando, continua buscando conhecimento, e é muito bacana a gente enxergar isso. Mas, infelizmente, não são todas as pessoas que enxergam assim, né? Eu coloquei aí um trechinho de uma música que vocês também vão receber. Quando alguém lhe chamar de velho, sorria cantando assim: sou velho e sou feliz, mais velho é quem me diz. Idade já não é mais parâmetro para isso. Né? A gente vê aí muitos jovens que a gente pode falar, olha, tá muito mais velho que eu a cabeça desse menino. Né? A gente está em outro patamar, a gente está, graças a Deus, né? Chegamos a esse patamar que idade é só um número. Né? Mas esse número no papel faz diferença. Tá? Para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? A gente ouviu muito falar da OMS desde a pandemia, ninguém conhecia muito a OMS. Então, a OMS já estabelecia, né, que a pessoa idosa é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Né? E é esse lapso temporal também que a nossa lei traz. Tá? Pessoa idosa é considerada todas aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais. E quando a gente fala em pessoa idosa, a gente não pode mais enxergar como aquela pessoa que já fez tudo que tinha para fazer da vida. Né? A gente estar aqui hoje é uma prova disso. Então é literalmente, sou velho e sou feliz, mais velha é quem me diz. Não tem essa discussão. Tá? A gente tem que colocar que idade é... Deixa eu pedir. Vilma. Ah, ela desligou.
Então, a gente tem que colocar que idade é apenas um número, e é apenas um número. A gente vê isso todo dia. E não só com relação à pessoa idosa, como aquelas pessoas também consideradas jovens, né, pela idade que tem. Então, a gente tem que ter isso em mente e a gente tem que começar a expor isso também, sabe? A gente tem que colocar para todas as pessoas que veem essa diferença de número como limitação, que não é uma limitação, tá? Eu não sei se eu já comentei nessa turma, mas em outras eu cheguei a comentar. Eu pratico CrossFit. Eu tenho 42 anos. E no meu horário, a grande maioria das pessoas são pessoas idosas. São pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais. E aí, quando eu entrei, eu falava assim, gente, eu nunca vou conseguir carregar um peso desses que eu tô olhando ali. O povo levantando peso, sabe? E é muito bacana a gente enxergar, nesse momento, que as nossas limitações estão na nossa cabeça. Sabe? Já houveram alunos que viraram e falaram assim, eu tenho muita vontade de fazer o curso de Direito, mas eu não tenho idade mais. Gente, por favor, não usem essa frase mais. Tira essa frase da sua vida. Não existe isso. Idade é um número. Sabe? A gente pode muito mais do que a gente pensa. Né? A gente pode muito além. Lógico que a gente tem limitações, o nosso corpo coloca limitações pra gente com relação à idade. Mas eu consigo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. E conheço muitas pessoas que, da mesma forma que eu pensei que eu não conseguiria, vão lá e fazem. Então a gente tem que parar de se limitar a um número. Idade é um número. E o que a gente pode falar desse número a gente tem muito mais conhecimento que muita gente. Isso a gente pode falar. A gente tem muito mais conhecimento, muito mais informação, muito mais experiência. E nessa bagagem aí, quem está na vantagem são as pessoas que têm uma numeração maior, vamos falar assim. Né? Quanto maior o número que a gente carrega, a gente tem muito mais vantagem. E uma coisa que a gente veio perdendo, infelizmente, com o tempo, foi o respeito. Né? Eu sou uma geração que a gente pede bênção. Meus filhos, eu ensinei os meus filhos a pedir bênção, a respeitar os mais velhos, a respeitar os professores. A gente está sofrendo muito com isso, né? Nas escolas a gente vê cada coisa triste, horrorosa que tem acontecido. E a gente vem dessa geração. A gente aprendeu a pedir bênção, né? Meu pai olhava para mim, eu já sabia exatamente o que ele queria dizer com aquele olhar. Era só uma olhadinha, gente, não precisava mais nada, né? Alguém te oferecia alguma coisa, você olhava para o seu pai para ver se você aceitava ou não, para o seu pai, para sua mãe. O nível de respeito mudou muito. E a gente tem que batalhar que, por mais que as pessoas idosas estejam muito mais ativas, a hierarquia existe. Né? A hierarquia existe e tem que ser respeitada. E, infelizmente, a gente teve que colocar no papel, a gente teve que colocar no estatuto, né, que esse respeito tem que existir. Tá? Eu mudei o slide aí para vocês. De maneira direta, os direitos das pessoas idosas são um conjunto de princípios e regras que têm como objetivo garantir a qualidade de vida, a dignidade e a proteção da população idosa, possibilitando o exercício da sua cidadania. Precisava colocar isso no papel? O que a gente colocou no papel é nada mais, nada menos que o respeito que a gente tem que ter com a pessoa idosa. Aquele respeito que a gente, né, antigamente levava a ferro e fogo, infelizmente hoje não existe, tá? Os abusos perante as pessoas idosas têm sido muito maiores. Infelizmente, né? Esses abusos aumentaram, esses abusos ficaram mais intensos, esses abusos ficaram mais violentos. A gente sabe que não é uma coisa de agora. A gente sabe que existia abusos, principalmente dos filhos com relação aos pais, isso há muitos anos. Só que com essa perda de respeito, isso foi intensificado. Então a gente teve que colocar no papel uma situação que a gente nem precisaria ter colocado. A pessoa tinha que ter consciência disso. Né? A gente não precisaria ter colocado no papel uma coisa que a gente sabe que é obrigação da gente fazer.
tá? Mais especificamente no artigo 95, né, do artigo 95 ao 108 do Estatuto, vocês vão receber o Estatuto, tá? Vocês vão ver lá que fala sobre os crimes contra as pessoas idosas. A gente acha que conhece todos os crimes contra as pessoas idosas, né? Equiparado ao crime contra a mulher. A gente acha que conhece todas as violências que a mulher pode conhecer, pode receber. E vocês vão poder falar que vocês conhecem, né? A partir de hoje, a partir dos nossos cursos. Porque quando a gente fala de crimes contra algum grupo determinado da sociedade, a gente sempre lembra, lá em cima, da violência física. A violência física é muito nítido, é um crime muito nítido, né? Para qualquer pessoa, a violência física é um crime. O que a gente não consegue enxergar muitas vezes são os crimes psicológicos, os crimes morais, os crimes financeiros, né? Um filho que vira para um pai e fala: você está caduco, eu vou te interditar, está cometendo um crime que ele vai atuar exclusivamente no psicológico daquela pessoa idosa, tá? Isso é uma ameaça, né? E vocês vão ver que essa questão de interdição não é assim que funciona, não é eu vou te interditar que você está caduco. Não existe isso. E muita gente escuta isso, muita gente, muita. Algumas pessoas não comentam porque tem vergonha, né? Cada um sabe das situações que passam dentro da família. Mas todas as famílias escondem... Boa tarde, professora. Boa tarde a tarde, todos, Eliane. viu? Tudo Eu não tô jóia? pensando na minha cara, não, porque eu tô na rua, como sempre. Mas tô escutando. Tá, jóia. Então vai escutando, gente. Boa tarde. Então tá bom, Boa tarde, Zélia. Então, Tudo bem? tudo jóia. Então, o que acontece? Toda família... Vou assistir você. Tá bom. Qualquer dúvida pode falar. Então, o que acontece? Toda família tem aquele defuntinho escondido debaixo da cama. Não existe família perfeita. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problema. E a gente sempre acha que os nossos problemas são maiores que dos outros, né? Então, a gente tem que conhecer essa questão psicológica, principalmente, porque não é uma coisa que você geralmente conta para alguém de fora. Você não chega para alguém de fora e fala assim: olha, meu filho está me ameaçando dessa forma. Por quê? Poxa, é meu filho. Né? A gente tem aquela posição de proteção mesmo quando a agressão é contra a gente. Porque é filho. E a grande maioria dos crimes contra as pessoas idosas são cometidos por pessoas da família. Tá? Tem a questão do crime financeiro. Né? Se apropriar é o cartão que aquela pessoa idosa recebe aposentadoria. O filho se apropria daquele cartão, né? Realiza saques, compra coisas pessoais, né? Nada, não tem problema nenhum em o pai disponibilizar, dar as coisas para os filhos. Mas quando essa situação é abusiva, é crime. E a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala de crime contra as pessoas idosas, que é principalmente o fato de ser cometido por pessoas da família. A gente tem uma resistência em denunciar. Eu não vou denunciar meu filho, eu não quero ver meu filho preso. A nossa postura é essa. Eu não vou denunciar meu irmão. A gente tem essa postura de proteger a família. E por isso que os crimes contra a pessoa idosa vêm aumentando, porque geralmente a pessoa sabe dessa posição. Sabe que aquela pessoa que está recebendo a violência não vai ter coragem de denunciar. Mas a gente tem que aprender a lidar com essa situação, porque é crime. Coloquei para vocês os principais crimes contra pessoas idosas. Omissão de socorro. Né? Às vezes a pessoa ela não está bem de saúde e aquela pessoa da família vira: isso é frescura. Né? Principalmente com situações como ansiedade, depressão. Depressão para muita gente é frescura, gente, independente da idade. É frescura. Né? E você não suprir aquela necessidade daquela pessoa idosa
você está cometendo crime de omissão de socorro. A omissão de socorro não é apenas quando a pessoa sofreu um acidente e você não ajudou. Tá? A omissão de socorro é ligada à questão de saúde. Uma pessoa idosa, tem muitas pessoas idosas que não conseguem ativamente ir sozinha a um hospital. Isso é omissão de socorro, tá? Apropriação de bens, né? É um carrinho que é do meu pai, que eu começo a usar, passa um tempinho eu já tô mandando no carro e meu pai nem tem acesso mais ao veículo que era dele. Apropriou de um bem que não é dele, é do pai dele. Isso é crime. Abandono. Não sei se vocês sabem. Desculpa. Não sei se vocês sabem, mas a pessoa idosa, ou seja, 60 anos ou mais, ela tem direito a receber pensão alimentícia. Se ela não consegue suprir a sua subsistência, os filhos têm que pagar pensão para o pai. Da mesma forma que acontece de um pai pagar para um filho. Isso é previsto em lei. Se a pessoa idosa é abandonada à própria sorte, sem condição de sobrevivência, sem condição de cuidar das próprias coisas, está debilitada, isso é crime. É obrigação do filho, sim. É obrigação e ponto final, não tem discussão, é lei. E se não está fazendo isso, existe ação judicial para que se obrigue a fazer isso. E se não está fazendo, da mesma forma que um pai que não paga pensão é preso, né, que é a única prisão civil prevista, né, na nossa Constituição, o filho que não presta alimentos para o pai também vai ser preso. É uma garantia, tá? É lei. Maus tratos. Maus tratos são os crimes que realmente a gente conhece. São aqueles que a gente vê na televisão, são os mais fáceis de serem entendidos, né? A violência física, empurrar, sacudir. Gente, sacudir é crime, não tem que sacudir. Primeiro que não tem nem que encostar a mão na pessoa idosa, não tem que encostar. Independente se for pai ou não, se for vizinho, se for conhecido, não pode, não pode. Ah, mas ele caçou confusão. Sabe aquela situação de... a gente sabe que infelizmente é assim a situação. A mulher deu um tapa na cara do marido, o marido revidou. A polícia leva o marido. Ah, mas ela agrediu. Tá, ela vai responder por agressão física. Leve, de natureza leve. Ele vai responder dentro da Maria da Penha. Porque tem uma lei específica para a defesa das mulheres. No Estatuto da Pessoa Idosa vai ser a mesma coisa. Todo mundo tem um vizinho irritante, gente. Não estou mentindo. Eu estou mentindo? Todo mundo tem algum vizinho que é irritante, que a gente tem que respirar 10 vezes, né, para poder saber lidar com a pessoa. A gente tem. Ah, mas ele é irritante, eu vou lá e vou sacudir ele numa discussão, eu vou perder a minha razão. Porque há uma regra específica que me proíbe reagir dessa forma. Então, eu tenho que buscar, né, resolver de outra situação. Não colocar a mão. Porque vai ser o mesmo exemplo que eu dei com relação à mulher com o marido. Então, a gente tem que saber que a proteção para as pessoas de 60 anos ou mais independe da postura que ela tenha. Ah, mas ele veio e me bateu. Chama a polícia. Ponto final. Não vai revidar. Né? Isso não é o certo em nenhuma situação. Nenhuma. Mas é mais grave nessa situação. Né? Viu, rapazes? Se a esposa der um tapa, pegar a panela e der uma panelada, chama a polícia. Chama a polícia pra ela. Né? Você toma a panelada como um lorde. Gente, assim, não é caso de rir. Mas é o que eu vejo todo dia. Atuando como criminalista, eu já vi várias situações. A mulher literalmente espancar o marido e numa reação que ele teve, ele que foi preso. A gente tem que ter esse cuidado. Ah, é injusto? Sim. A gente sabe que existe injustiça. Mas você vai ter que provar dentro daquela situação o que aconteceu. Né? Eu falo muito com os rapazes para terem cuidado com isso. É uma linha muito tênue. Né? Eu sei que uma pessoa levantar a mão para você e você conseguir segurar, não é fácil para ninguém.
Mas eu peço que vocês tomem esses cuidados. E tomem cuidados também com as pessoas acima de 60 anos ou mais. Porque essa linha é muito tênue. A gente tem que ter essa percepção, sabe? Quando a gente conhece a lei, a gente começa a pisar mais no freio, sabe? E a gente tem que ter esse limite para a gente não perder os nossos direitos, tá? Então aí tem discriminação, que eu coloquei ali embaixo. É muito grande discriminação. A gente vê isso em ônibus, né? Principalmente, né, no transporte coletivo, a gente vê muito isso, né? Dentro de casa, a discriminação não é tão intensa quanto o abuso psicológico. Mas aquela situação de, se é um velho e vem dar palpite na minha vida, não pode existir. É crime previsto em lei. Tá? Então, são situações que a gente normalizou. A gente normalizou ouvir determinadas coisas. Infelizmente. Mas a gente não tem que normalizar, porque está previsto em lei. E não tem discussão. Está escrito na lei, é lei, ponto final. Então, várias situações a gente normalizou e por ter normalizado, infelizmente, a gente não enxerga que é um crime. E a gente tem que começar a enxergar que é um crime e ponto final. Tá? É difícil uma situação dessa dentro da família? É difícil. Mas a gente tem que ter essa visão. E não só com relação a nós. Porque muitas vezes a gente vê um vizinho passando por situações assim. Né? A gente vê um vizinho que, por exemplo, tem um filho em situação de droga e que o abuso é muito grande, principalmente financeiro e físico. E a gente tem uma responsabilidade, principalmente depois que a gente conhece a lei. A gente tem uma responsabilidade. E a partir daquele momento que você tem consciência disso, você passa a ser conivente com isso, você também está cometendo esse crime. Então, se a gente tem ciência de algum lugar que está acontecendo uma situação como essa, a gente tem que denunciar. Porque a gente passa a responder por esse crime também, quando a gente sabe e não denuncia. Então, é aquilo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Que a gente vê lá no filme do Homem-Aranha, quem assistiu. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com o aumento do nosso conhecimento, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. E nem sempre é leve. Né? Nem sempre é leve. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a gente tem que ter noção disso. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tô falando muito rápido? Como é que tá? Então tá, Jó. Então vamos seguir. Diga, alguém abriu o microfone. Seu José, quer falar alguma coisa? Já foi explicado aí. Tá, Jóia, então. Então, dentro do direito da família, que é aquilo, o direito, todos os ramos dos direitos estão sempre entrelaçados. Sempre. Qualquer coisa que a gente diz aqui, vocês vão enxergar em qualquer outro ramo do direito. Né? Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos mais específicos, mas vocês vão levar o Estatuto da Pessoa Idosa para todos os ramos do direito. Vocês vão levar para o direito do consumidor, né? Vocês vão levar para o direito de família, vocês vão levar para o direito penal e vocês vão ver por quê, que eu vou falar para vocês também. Então, a gente sempre vai enxergar o direito entrelaçado. Nenhum ramo do direito vive sem o outro ramo. E toda lei que a gente estuda, a gente vai enxergar, né, gotas dela espalhadas por todos os ramos do direito. Eu trouxe aí para vocês os direitos de família, além do que eu já falei, né, que é a obrigação de prestar alimentos aos pais. Quando eu falo prestar alimentos, gente, é a pensão, tá? A pensão alimentícia. A gente fala prestação de alimentos, né? Na via judicial, quando a gente entra com uma ação de pensão, é uma ação de alimentos, tá? Então, quando eu falar alimentos, eu estou me referindo à pensão, tá? Então, como eu já falei anteriormente, aquela pessoa idosa que não tem condição de suprir suas necessidades financeiras, que não tem condição de manter a sua subsistência, ela tem direito legal a receber a pensão dos seus filhos, tá?
Se eles não prestarem os alimentos, tem uma ação para essa cobrança de alimentos. Da mesma forma que cobra pensão alimentícia de um pai que não colabora com a vida de um filho. Tá bom? Pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, tá? Tem essa questão. Não é porque eu sou uma pessoa idosa que meu filho tem que pagar pensão para mim. Tem que se provar que aquela pessoa tem alguma situação de vulnerabilidade, né? A gente vê muito em situações rurais que aquela pessoa não conseguiu de alguma forma receber a pensão, não trabalhou, né? Porque hoje a gente tem aposentadoria rural, não trabalhou de forma a conseguir provar ou conseguir o benefício de aposentadoria, e aí ela não tem como suprir suas necessidades. Todos os filhos casaram, ela mora sozinha. De que ela vai viver? Esses filhos têm que contribuir na vida dessa pessoa, tá bom? Artigo 1641 do Código Civil determina o regime obrigatório de separação total de bens para casamentos de pessoas após os 70 anos. Isso aí é uma mudança com relação à idade, né, que a gente falou, pessoa idosa é acima de 60 anos. No Código Civil, especificamente para o casamento, coloca a partir dos 70 anos, que ele entendeu que entre 60 e 70 anos, a pessoa idosa ainda consegue ter um discernimento maior com relação a casamento. Gente, isso é tão polêmico. Por quê? Então a gente não pode casar. Lógico que pode casar. Eu sou a favor de todos os meus alunos solteiros casarem. Sou casamenteira, falo isso com todas as turmas. Sou a favor... o seu Zé assim, ó. Sou a favor que me chamem para comer bolo de casamento, né? Os viúvos e solteiros, eu ajudo até, a gente seleciona o currículo, gente, dos pretendentes. A gente senta e a gente faz aquela escolha. Sou a favor muito. Todo mundo tem que namorar e namorar muito. Tem que namorar sim. O que a lei traz com essa proteção? Querendo ou não, um casal acima de 70 anos, ambos já trabalharam e já construíram a sua vida. Já construíram seus bens, já têm seus bens materiais, já têm sua situação financeira, de certa forma, regular. Aí, o artigo veio para proteger, de alguma forma, esses bens. Tá? Não que ninguém vai cair no golpe do baú, mas acontece. Acontece. E eles entendem que a pessoa idosa, ela tem um coração mais aberto, né, gente? Numa paixão, num relacionamento afetivo. E é lógico que quando a gente casa com alguém, a gente quer dividir a vida com a pessoa. Poxa, eu estou casando, não é com o intuito de separar. Ninguém casa querendo separar, gente. A gente casa com uma pessoa achando que vai passar o resto da vida com essa pessoa. Então, essa proteção foi exclusivamente financeira, tá? Acima de 70 anos, não tem opção. O regime obrigatório é a separação de bens. Nada impede que seja feito um testamento, deixando tudo para essa pessoa, para essa companheira ou companheiro. E nesse testamento tem que ter um laudo médico falando que essa pessoa está em plenas situações de saúde para resolver isso. Ponto final. Tá? Aí me pergunta, nossa, mas eu morei com meu companheiro a minha vida inteira. Desde os meus 20 anos eu moro com ele e agora a gente chegou nos 70 e a gente quer oficializar, a gente quer casar. A lei aceita que o casamento seja com comunhão de bens. Por quê? Porque eles já viviam juntos, já era um relacionamento, já era uma união estável. É uma outra circunstância. Ou seja, esse artigo, ele não é empedrado, né? É analisado caso a caso, tá? Mas eu sou a favor do casamento de todos os meus alunos. Continuo apoiando, tá? Pode chamar a gente para tomar café com os pretendentes para a gente analisar se a gente aprova ou não. Viu? Fica a dica. Outra situação que eu trouxe para vocês. A Comissão de Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto de lei 2280 de 2015, que proíbe a prisão de idoso devedor de pensão alimentícia. Outra polêmica.
Meu filho não paga pensão, eu tenho que pagar? Não é assim que funciona. Seu filho não paga pensão, ele que vai catar latinha e se vire para arrumar o dinheiro. Só vai chegar essa cobrança a você se o seu filho não tem condições de trabalhar. Seu filho tem condição de trabalhar? O juiz não quer nem saber, ele se vira para pagar a pensão. Não vai chegar aos pais, tá? A gente escuta muito isso. Ah, se você não pagar a pensão, eu vou cobrar dos seus pais. Não é assim que funciona, tá, gente? E muita gente fica preocupado com situações como essa, né? Outra situação é uma pensão prestada para o próprio filho menor. E aí eu tô pagando a pensão e eu deixo pagar. Hoje também não tem aquilo que tem que esperar 3 meses para poder pedir a prisão, não, tá, gente? Atrasou 1 mês de pensão, já pode pedir a prisão. Só que, se for uma pessoa idosa, né, a lei garante que por pensão essa pessoa não seja presa. Então pode ser que use uma tornozeleira, pode ser que seja vá assinar todo mês ao fórum, né? Eles vão arrumar uma situação paliativa, mas essa pessoa não pode ser presa, tá bom? Tem uma outra situação, vocês vão ver também, no direito penal. Situação que leva à revolta, né? A gente vê várias pessoas famosas, ricas, que cometem crimes bem pesados em prisão domiciliar. É uma garantia, gente. É uma garantia legal, tá? Pessoas acima de 70 anos, a prisão, né, é uma prisão domiciliar. A pessoa vai cumprir essa pena dentro da sua residência, tá? Eles colocaram isso no direito penal como uma visão humanitária, uma situação humanitária. Não se visualiza, principalmente no nosso país, onde numa cela que cabe 20 tem 60, colocar uma pessoa idosa de 70 anos para revezar quem dorme em pé e quem dorme sentado. Por mais que ele tenha cometido um crime, a gente tem que ter também, né, noção das situações que cada um tem. Então a gente vê sim situações que a gente fica revoltado. Ah, fulano foi solto para ter prisão domiciliar por causa da saúde, mas é uma previsão legal, tá? Tem o princípio desculpa, gente, eu tô muito resfriada. O principal benefício que o Código Penal garante às pessoas idosas é a diminuição pela metade do prazo de prescrição dos seus crimes. Todo crime tem um prazo prescricional. O que é isso? É um período que o Estado tem para cobrar aquele crime. Ah, eu cometi o crime X, o Estado vai ter 8 anos para cobrar de mim esse crime, senão ele não pode fazer isso mais. A gente escuta muito na televisão, não, o crime prescreveu. É exatamente isso. Cada crime vai ter a sua prescrição. Você cometeu um crime, o Estado vai ter um prazo para te punir. Se ele não te puniu nesse prazo, ele não pode te punir mais. Tá? Então, se a prescrição de determinado crime é de 10 anos, para uma pessoa que completou 70 anos, vai ser de 5. Nossa, mas aí ele cometeu um crime hediondo, vai ser metade do prazo da prescrição. Tá? Isso, caso a sentença não seja proferida até ele completar 70 anos. Então, tem esse lapso temporal, né? E tem também essa questão da sentença. Todas as leis, você tem que entender que, independente da idade, o Código Penal, o direito penal visualiza o seguinte: se existem 2 leis para uma mesma situação, a lei aplicada sempre vai ser a mais benéfica para aquela pessoa que está sendo julgada. Tá? A gente pensaria, nossa, tinha que ser a pior lei. Não. Nenhuma lei, isso é garantia penal. Nenhuma lei pode ser usada para piorar a situação da pessoa que está sendo condenada. Então, sempre vai olhar a lei que é mais benéfica para aquela pessoa. Ah, surgiu uma lei nova que fala que determinado crime agora a condenação não é de 10 anos, é de 8. Isso tem que estender a todas as pessoas que foram condenadas. Leis benéficas podem ser usadas. As leis que pioram a situação do criminoso,
Se surgir uma que piora a situação, não pode ser usada para quem já foi condenado, para piorar a situação dele. Ela vai valer daquele dia em diante, tá? Diminuição de pena se o crime for cometido quando tinha 70 anos. O que é diminuição de pena? Essa previsão é para quem é menor de 20 anos, né? Para quem tem 21 anos ou menos, e para quem tem 70 anos ou mais. A pessoa é primária, ela tem uma diminuição de pena. A pessoa tem menos de 21 anos, ela tem uma diminuição de pena. E a pessoa tem 70 anos ou mais, ela tem uma diminuição de pena. Tá? Isso é previsto no Código Penal. Tá bom? E aí varia de 1/3, 2/3, tá previsto lá de acordo com o crime. Tá? A pessoa tem direito a ter essa diminuição quando ela está dentro desses lapsos de idade. Tá bom? Suspensão da execução da pena quando a condenação for inferior a 4 anos. Uma pessoa idosa foi condenada a um crime e a condenação, o cálculo de pena foi menos de 4 anos. O juiz pode conceder a essa pessoa a suspensão da execução de pena. O que é isso? Ele não vai precisar cumprir essa pena. Nossa, mas é um absurdo, cometer um crime, ok, mas é a previsão legal. Tem 70 anos e tem todos os requisitos, tá, gente? É primário, tem bons antecedentes, residência fixa. E aí, a condenação foi menor de 4 anos, essa pessoa não vai cumprir a pena, tá? Menos de 4 anos já seria uma condenação em regime aberto, tá, gente? Ó, até 4 anos, qualquer condenação para qualquer pessoa, o regime é aberto. O que é isso? Ela vai cumprir estando fora de alguma instituição prisional, tá? A pessoa vai cumprir aqui fora, ou pode prestar serviço comunitário, ou vai lá todo mês assinar, ou vai usar a tornozeleira. Todas as condenações até 4 anos, o regime é aberto. De 4 anos a 8 anos, o regime é semiaberto. A pessoa vai sair para trabalhar durante o dia e vai voltar para a instituição, geralmente uma instituição rural, como tem em Neves, ou para uma casa de albergado, durante a noite. Semiaberto, de 4 a 8 anos. E de 8 anos para cima, regime fechado. Vai para a penitenciária e vai ficar recluso. Tá bom? Então, quando uma pessoa idosa recebe uma pena de até 4 anos, ele nem em regime aberto vai cumprir, tá? O juiz pode suspender a execução de pena para que ele não pague, tá bom? Em crimes mais gravosos, pode deixar de cumprir a pena em regime fechado se cumprir os requisitos, que são os requisitos para ter a prisão domiciliar. E aí a gente vê na televisão várias pessoas idosas, né, dessas, vamos falar famosos, que eu não sei se pode chamar de famoso nessa situação, que recebem o benefício de cumprir a prisão em casa. Aí você vê lá aquele casão milionário na beira da piscina, mas a lei prevê essa situação, tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Tá tranquilo? Então vamos lá. A gente recebeu uma nova denominação. A Miriam levantou a mãozinha. Diga, Miriam. Miriam? Tá me ouvindo? Estou, agora estou. Aqui, Ana Paula, é um caso, por exemplo, um policial que chama a polícia para uma senhora de 74 anos de idade que mora sozinha devido a uma briga que houve no condomínio há 5 horas atrás. O que pode acontecer? Isso é legal? Depende, tá? Se ele denunciou por ameaça, geralmente esse tipo de briga, a denúncia é feita por ameaça, tá? Nesses casos, é considerado um crime de menor potencial ofensivo. São crimes de condenação inferior a 2 anos, tá? Pode haver uma audiência no Juizado Especial Criminal e o mais provável que aconteça é que o próprio Ministério Público, antes mesmo de ter alguma ação criminal, vai virar e falar assim, olha, para resolver determinada situação, a pessoa que proferiu a ameaça aceita uma transação penal. O que é uma transação penal? Olha, você vai lá e paga X de multa.
ou você compra tantas cestas básicas, ou você presta serviço comunitário. O mais provável é que seja uma multa, para que isso não vá para frente. Tá? Essa situação é muito comum nesse tipo de caso. O nome da pessoa não fica sujo, não tem ação penal, a pessoa continua primária, a pessoa aceitar essa transação não quer dizer que ela está confessando que fez algum crime, tá? É uma transação penal. É uma forma que o Ministério Público vê e fala assim, olha, é uma situação, entre aspas, corriqueira, de menor potencial ofensivo, não teve agressão, não foi cometido nenhum crime grave. Então, para colocar fim a essa situação, a gente oferece isso. Tá? É o que geralmente ocorre. Não tem como eu falar com certeza, porque eu não sei qual foi a acusação do boletim de ocorrência. Não, o caso, Ana Paula, é o policial chamar a polícia para essa senhora no horário de 11 horas, que já tinha acontecido há 5 horas atrás a discussão pelo WhatsApp, não tinha flagrante, não tinha nada. Então, sim, foi um tipo de cala-boca, de intimidação para a pessoa. O que pode fazer para ele? Na realidade, a polícia nem vai numa situação dessa, tá? Só foram porque ele é um policial, falando, né? Isso. Aqui entre nós, dentro de uma aula gravada. Aqui entre nós, né? Eles nem vão, gente. Nem vão. A gente vê briga na rua, o pau quebrando, não aparece a polícia, eles falam que nessa situação eles não vão. Vamos falar, né, a verdade. A realidade é essa, né? O que pode ser feito é uma denúncia dele junto à corregedoria. Por quê? Isso é abuso de poder. Ele se aproveitou da posição dele enquanto policial para chamar outros policiais para, de certa forma, ameaçar essa pessoa. Exatamente. Tá? Então, esse tipo de coisa é uma situação que deve ser levada à corregedoria da polícia. Né? A gente sabe que, primeiro, que já tinha passado muito tempo, né? Quando a gente liga, quem já precisou ligar para a polícia sabe exatamente como que são essas situações. A pessoa me mandou um xingamento no WhatsApp. A polícia não vai, gente. Não existe isso. A pessoa me xingou pelo WhatsApp. Alguém já viu a polícia indo atender uma ocorrência dessa? Né? Não, não existe e foi assim, mostrar uma falta de respeito dele no condomínio, que o carro dele vaza óleo em todas as garagens, porque lá não tem garagem fixa. Aí ele fez isso, ele chamou como assim, abuso de poder, um cala-boca. É abuso de poder, né? É abuso de poder. Tá? Entendi. Mesmo, nem boletim de ocorrência esses policiais poderiam ter feito. Eles foram lá como colegas dele, eles também agiram de forma errada. Porque isso não gera um atendimento da polícia. Não gera. Tá? E era polícia militar? Polícia militar. Ele é segundo sargento da polícia militar. Isso não gera. Isso não gera um atendimento da polícia, sem contar que tá gastando nosso dinheiro, né, gente? É dinheiro público, a gasolina, para eles irem lá. Né? Vai lá resolver um problema com uma senhora que tem 74 anos, que mora sozinha e não tem ninguém com ela. Quer dizer, é um abuso. Foi abuso. Isso pode ser denunciado na corregedoria. É crime? É abuso de poder. Tá? Então isso pode ser noticiado na corregedoria. Tá? É só ir à corregedoria e noticiar o que aconteceu. Né? Mostra o WhatsApp e informa qual que é a situação. Tá? Isso não pode ser feito. Tá, e depois a gente conversa, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas obrigada por me adiantar. Eu quero conversar com você sobre isso, tá bom? Tá, Jóia, pode deixar. Acabando a aula, a gente vai conversar. Tá bom. Tá, Jóia. Beijo pra você, com Deus, viu? Com Deus. Então, gente, não sei se vocês já repararam, mas a gente se refere agora à pessoa idosa como pessoa idosa. Aí você pensa, como assim? Antes, o estatuto era Estatuto do Idoso. Todo mundo lembra disso? Era Estatuto do Idoso. E houve essa mudança, tá? Agora é Estatuto da Pessoa Idosa. Nossa, mas para que essa mudança, né? Fica a mesma coisa. Só que é a situação de inclusão, tá? Isso está acontecendo em várias leis, né? Quando a gente fala assim, em algumas frases a gente coloca o homem, simbolizando homens e mulheres, a gente já não usa mais assim. Né? Então, com relação à inclusão não só de mulheres, mas também hoje nós temos pessoas trans,
né? Pessoas homossexuais, temos várias posturas de situação de pessoas. Então, quando a gente fala estatuto da pessoa idosa, quer dizer que esse estatuto é para todas essas pessoas. Homens, mulheres, trans, LGBTQIA+. Então, foi com relação à inclusão, tá? É o que eu quero que vocês entendam. A gente falar pessoa idosa, nós estamos incluindo todas essas pessoas na lei. Todas as pessoas que têm 60 anos ou mais. Tá? Essa mudança é recente, vocês vão receber mais materiais falando sobre essa mudança, mas é uma mudança importante. E não só no estatuto, mas em várias outras leis que a gente tem. Né? Nós temos aí várias lutas, vamos falar da mulher, né, que a gente já vem conquistando muita coisa. Então, a gente vem trazendo várias lutas com relação a posicionamentos de igualdade. Então, quando a gente fala pessoa idosa, a gente está protegendo a mulher num âmbito de dupla desigualdade. Primeiro, por ser idosa. Já vem a discriminação por ser idosa. E ainda vem, sobre essa discriminação, o fato de ser mulher. É um pouco mais pesado. Vocês conseguem visualizar? Que aí vem duas coisas, são duas cargas em cima da gente. E aí tem a pessoa que é negra, e aí ela passa a discriminação por ser idosa, por ser mulher e por ser negra. E aquilo só vai acumulando. Então, quando a gente fala pessoa idosa, a gente está falando de todo mundo. Não tem discussão. Né? Infelizmente, a gente tem que chegar a mudar palavras na nossa cultura justamente por isso. Hoje, a gente vai acumulando violências que a gente sofre. Sabe? Ah, eu sofro violência por ser mulher. Ah, por ser mãe solteira. Ah, por ser uma pessoa idosa. Ah, por ser negra. Peraí. É muita coisa para a gente segurar. Então, vamos, né, deixar claro também no papel que a lei é para todo mundo. E ponto final. A lei é para todo mundo. Né? A lei não é só para os homens, não é só para as mulheres, não é só para o branco, não é só para o preto. A lei é para todo mundo. Então, quando a gente traz essa mudança, né, pode ser uma palavrinha que mudou, mas muda muita coisa. Porque a gente está buscando no dia de hoje inclusão. Hoje a gente busca uma união. É muito mais fácil a gente lutar pelos nossos direitos quando tem essa união. Sabe? É muito difícil você lutar por direitos quando tem subgrupos na sociedade. Cada subgrupo buscando um direito. Quando todos esses grupos se unem para buscar os direitos de todos esses grupos, é muito mais forte. Tanto que a gente vem conseguindo muita coisa. Né? Tem muita coisa para conseguir, a gente continua na luta, mas a gente já conseguiu muita coisa. Né? A gente vê em pequenos lapsos quanta coisa a gente já conseguiu. E a gente continua na luta, né? E eu estou colocando mais responsabilidades nas costas de vocês e as áreas de vocês. Estou jogando responsabilidade nas costas de vocês, sim, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Azar de vocês se virem. A responsabilidade agora também está nas costas de vocês. Tá? Queiram ou não, conhecimento entrou, acabou, gente. A gente tem coisa que a gente escuta depois que a gente, né, aprende determinadas coisas, que chega a doer o ouvido da gente quando alguém fala. Aí você respira profundamente, né, para poder... E aí, às vezes, você tenta explicar para a pessoa não aceita. Aí você respira profundamente de novo. Porque é o que dá pra gente fazer. Né? E passo a passo, a gente vai mudando isso. A nossa ideia é que passo a passo, sementinha por sementinha, né? A gente vai mudando isso. Gente, digam dúvidas, comentários, alguma situação que aconteceu, igual a gente já ouviu também. Então, professora, eu tenho uma amiga que ela separou do marido, ela é idosa, ele também é, né? E ele exigiu dela uma indenização para aceitar a separação. E ela o indenizou. Até hoje, eu estou encabulado com isso. Que indenização, gente?
Ele exigiu dela um valor alto. Não vou citar o valor, não, porque é bem alto, né? Eu me até assustei quando ela me citou. E ela aceitou a situação e pagou para ele os valores para os dois se divorciar. Isso não foi judicialmente, né? Ele exigiu dela Mas foi. judicialmente? Foi. Porque é o seguinte, ó, tem algumas situações, não sei em que situação que foi isso, que é o seguinte, se ele tivesse feito isso extrajudicialmente, olha, só aceito o divórcio se você me pagar, já tem uma situação que a gente coloca. Hoje não tem isso mais, tá, gente? O divórcio não sai se as duas pessoas assinarem. Isso mudou na lei. Antes os dois tinham que assinar, tinha que passar 2 anos separado para depois sair o divórcio. Não tem mais esse período de separação e não tem essa que um tem que assinar para divorciar. Se um não quer, o juiz convocou, ele não foi assinar, o juiz mesmo assina seu divórcio. Não tem essa de, eu não quero. Você não tem que querer, não. Um dos dois não quer, não tem casamento, ponto final. Tá? Primeira situação que a gente pode observar. Segunda situação. Se foi judicial, a gente tem que analisar o que aconteceu, tá? Se há separação de bens, por exemplo, se a casa ia ficar com ela tem que pagar a metade da casa para ele, porque ele tem direito a essa metade. Isso é uma situação que pode ter acontecido, tá? Que acontece muito quando há um divórcio e tem uma casa própria e o casamento foi em comunhão parcial de bens, metade daquele imóvel é de cada um dos dois. E sempre um vai ficar na casa. Tipo, eu vou ficar morando. Se eu vou ficar morando na casa, eu tenho que indenizá-lo com o valor referente à metade dessa residência. E isso pode ter acontecido, tá? Sim. Pode ter acontecido, por exemplo, tem um carro, a casa tem determinados bens. Ela vai ficar com tais bens. Então, ela tem que indenizar a metade dele para ele. Pode ter sido isso que aconteceu. O que me assusta mais porque ele teoricamente, ele não precisa, né? Ele é um contador, né? E ela é uma aposentada funcionária pública aposentada. Mas não vai olhar isso. Não vai olhar isso. Muito bem aposentada. Não vai olhar. Ela já era casada, né? Ela casada, o marido morreu, ele também era casado e se libertou, os dois casaram. Depois de, parece, 6 anos casados, gerou esse impasse aí, e houve a separação, e ele pediu indenização e ela deu. O que acontece? Tudo que foi adquirido depois do casamento é dos dois, se for em comunhão parcial de bens. Tudo que adquiriu é dos dois. Independente da condição dele ou da condição dela. Tá? Já falando que os bens de família, o que são os bens de família? Os bens de herança. Tudo que ele conseguiu, que veio, por exemplo, de herança da ex-mulher dele, de herança do marido dela que faleceu, isso não divide, tá? Mas o que foi adquirido durante os 6 anos, independente de que foi ela que comprou ou ele que comprou, tem que dividir para os dois. Se ela ficou na residência e com determinados bens, isso inclui todos os móveis que tem dentro da casa. A pessoa que fica na residência tem que indenizar metade do valor desses móveis, né? Isso assim, independente da situação dele, né? Infelizmente, sempre tem uma das duas partes que tem uma condição menor, né? E na maioria das vezes é a pessoa que fica na residência. Alguns juízes parcelam esse valor da divisão, mas independente da condição de qualquer um, ela tem que passar esse valor para ele. Infelizmente, mesmo sabendo das condições, se foram bens adquiridos enquanto os dois estavam juntos, ela tem que indenizar a parte dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um cuidado que se deve ter, tá? Não só quando é uma pessoa idosa, mas quando se sai de outro relacionamento, tá? Que é essa questão dos bens. Quando for casar, verificar qual que é, né, a situação que vocês estão. Via de regra, no nosso país, quando você vai casar, já está escrito lá na certidão comunhão parcial de bens. De praxe é comunhão parcial de bens, tá? Só que vocês podem requerer essa mudança na hora do casamento. Olha, a gente quer separação total de bens, né? O meu carro é meu carro, o carro dela é o carro dela.
Isso pode ser solicitado, tá, gente? Muita gente fica assim, nossa, mas se eu pedir isso, ai, o meu marido vai achar ruim, vai achar que eu tô desconfiando dele. Não, tá? Isso não é desconfiança. Se vocês chegaram num acordo que, olha, tudo que eu comprar vai ser meu e tudo que você comprar vai ser seu, é só colocar no papel que o regime de casamento vai ser o regime de separação total de bens. E aí, se não é a ideia que haja um divórcio, mas se houver um divórcio, cada um vai ficar com o que é seu. Né? Não tem essa dificuldade. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar. Geralmente, a gente não pensa, né, quando a gente vai casar. A gente está no auge da paixão, a gente vai casar, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Mas, gente, a gente não sabe se vai ser para sempre. Né? Isso de tudo que é seu é meu, tudo que é seu... Eu prefiro pensar só nas contas. Todas as contas que são minhas são suas. Aí é tudo lindo. Vamos dividir as contas. Né? Então, isso tudo depende, caso a caso, como que vai ser a situação. É isso. No caso de separação, a briga é menor. Oi? Em caso de separação, a briga fica menor. Não tem briga, gente. Não tem briga. Entendeu? Se tiver criança, a briga vai ser por causa da pensão. Aí dá briga. Mas se não tiver criança, acabou o relacionamento, acabou o relacionamento. Né? Vai ser ponto final e pronto. É e isso. a gente nunca pensa nisso quando vai casar. Porque a alegria é muita, sabe? E a gente tá lá, não, é aquilo, a gente quer casar e vai viver felizes para sempre, igual no Contos de Fada. Mas contos de fadas não existem e a gente tem que ter o pé no chão em algumas situações. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Tem muito material ainda que vocês vão receber. Diga. É Elirene que quer falar? Ainda não liberou seu microfone, não. Tá aparecendo embaixo? Geralmente aparece embaixo. Aqui, por exemplo, uma pessoa que era desquitada. Aí puseram ela como divorciada no cartório. Ela não assinou nada, não recebeu papel de juiz para nada. E aí ela toma conta do neto que ele tomava conta. Ele morreu. Ela toma conta dele. Ela tem direito à pensão? Tá, vamos lá. Colocou o divorciado, né? Ele faleceu depois do divórcio. Depois do divórcio. Tá. Então, a gente fala que já foi averbado na certidão, porque agora a gente não assina. O juiz já manda direto pro cartório. Olha, houve um divórcio, pode colocar aí na certidão. Então, há uma averbação daquilo na certidão nova. Né? Então, é Certo. averbado o divórcio. Ele faleceu, esse neto era só dele? É meu e dele. Tá. Então, o neto é dos dois. Né? Não tem direito a uma pensão pelo governo, não. Nossa Senhora. Pelo governo, não. Tá? Como neto dos dois. Os pais, e os pais da criança? Uma deficiente. E o outro é o pai do menino. A gente nem tem notícia dele, sabe? Entendi. No caso, essa pensão vai ser para pessoa deficiente. Pode ser requerida junto ao INSS. Tá? E informar que essa pessoa tem uma criança. Porque aí o valor é alterado contando com essa criança até ela completar os 21 anos de idade. Tá certo. Então, essa pensão vai vir através da mãe, tá? Então, vai ser requerido lá no INSS e vai explicar que ela tem um dependente menor de idade. Então, essa pensão vai ter autorização nesse valor, né? E se ela for deficiente a ponto de não ter como administrar essa pensão, aí você pode entrar como representante dela. Então, quem vai receber essa pensão vai ser você, né? E vai ficar responsável pelos gastos dela e da criança. Certo. Tá? Aí é só olhar direitinho. A marcação no INSS faz pelo computador, é bem tranquilo. Eles informam quais são os documentos, tudo certinho para ser feito.
Pode ir em qualquer lugar, por exemplo, vamos supor, em Caratinga, posso ir aqui para Pode. saber? Vai marcar. Tá. Pela internet você consegue agendar até o dia já para fazer a entrevista, levar os documentos tudo Obrigada. direitinho, tá? Porque como é Obrigada. uma pessoa deficiente, então vai pedir esse benefício e vai informar que ela tem um filho, né? Então Tá bem. esse benefício é extensível ao filho, Tá joia. tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Então, tá joia. Mais alguma dúvida, gente? Podemos finalizar, então, nossa aula por aqui. Durante a semana, vocês vão receber mais materiais, tá? A Miss vai mandar muita coisa bacana para vocês. Na sexta-feira tem mais filme. Vocês estão gostando da listinha de filmes, gente? Tá dando para assistir um ou outro, pelo menos? Filmes e séries que tá mandando. A gente manda muito, mas dá para assistir um ou outro, tá? Vocês dão uma olhadinha lá, viu? Tem muita coisa bacana para assistir, tá bom? Vou finalizar por aqui. Uma boa tarde para vocês. Né? Qualquer dúvida pode me chamar, pode chamar a Tamires e a gente continua conversando. Tá joia? Tchau, pessoal.